Alô você, olha aí nós outra vez com mais um Pode Correr. Débora, hoje tá bacana, hein? Tá bacana, temos pessoas para entrevistar, super importante aí, né, galera? Né, e Augusto? a gente vai alternando, né? Vamos. Um dia com um conteúdo mais específico, outro dia falar sobre treinamento. Numa outra sequência a gente pega uma experiência para alguém vir aqui contar a sua história, mostrar como que ele superou os problemas, como ele evoluiu, e assim a gente vai mostrando para todo mundo que é possível, né, Débora? Isso mesmo, estamos aí hoje com um papo bem bacana, bem especial, porque são dúvidas e que a galera aí vai gostar muito de ouvir, que serve para muita gente. E o assunto de hoje, todo mundo tem medo. Tem. Todo mundo quer correr, mas ninguém quer se lesionar, Débora. E é o que mais tem. Infelizmente, eu estava conversando. Vamos apresentar o nosso entrevistado de hoje. Seja bem-vindo, Rafael Bispo. Obrigado, Augusto, Débora, pelo convite. Espero poder ajudar também nesse tema, né? Já que, como fisioterapeuta, a gente participa ativamente, né, dos momentos dos atletas, né? Quando em algum momento eles apresentam uma lesão ou alguma dúvida com relação a alguma dor específica, né? E a gente está ali sempre pronto para poder ajudar. Rafael é um amigo, um profissional capaz, competente, e por isso ele está aqui. Eu já passei por ele lá umas 2 vezes, né, cuidando do tendão de Aquiles. Sim. E depois do ombro. Sim. E lesões crônicas. Eu sinto meu tendão desde quando eu tinha 16 anos de idade. A vida inteira eu corri com problemas no tendão de Aquiles, sempre terminando e colocando gelo e começando a correr um pouco mancando. Sim. Aquela dor característica de tendão. E hoje não sinto mais. Não sinto. Depois a gente vai conversar um pouco sobre isso. Mas, Rafael, você é formado por onde? Augusto, formei em 2001, já faz tempo, na Estácio, aqui em Friburgo, foi na 2ª turma. Depois bacana. Me pós-graduei em terapia, né, em traumatologia, ortopedia, né, com ênfase em terapia manual. E há pouco tempo, uns 5 anos atrás, fiz outra pós-graduação em terapia intensiva, porque a gente faz uma jornada em consultório, também em hospitais. Maravilha. E além de fisioterapeuta, agora o Rafael se esmou de correr também, Débora. Tem que, né? Tô tentando. Acaba sendo psicólogo também, né? Porque o que ele deve atender de gente lá que começa a chorar as mágoas. Sim, isso é comum. Aí deve ter ficado emocionado com isso, começa a correr também, né? Vou sentir um pouco do que os meus pacientes sentem, né? Verdade. Mais ou menos por aí. E assim, os pacientes chegam lá, né, eles acabam servindo como inspiração, né? Às vezes chegam com uma lesão, trata, a gente começa a conversar, mas faz isso que é legal, e a gente acaba embarcando e começamos a correr também. Rafael, como é que a corrida entrou na sua vida? Augusto, eu sempre pratiquei esporte desde moleque, né? Eu jogava bola, vôlei, basquete, treinei boxe. E antes da corrida eu pedalava. E aí, final de semana na praia com meu cunhado falou, vamos fazer uma corrida, vamos correr. Correr na praia é diferente da gente pegar, calçar o tênis, né? E sair correndo por aí com uma distância específica, com uma meta a ser alcançada. E quando chegou dali, eu malhando, eu conversei com o personal, falei, cara, eu tô querendo começar a correr. Ele falou, vamos começar na esteira, vai adaptando, depois a gente vai pra rua, vamos mudando o estímulo. E aí comecei a gostar, cara. E aquilo dali começou a aliviar, porque meu dia a dia é muito estressante. Trabalho o dia inteiro, todos os dias, às vezes plantão final de semana. E eu precisava de uma válvula de escape. E aí a corrida veio pra me dar aquela aliviada na mente que vale a pena. E aquilo também, eu imagino assim, tem aquela parte, assim, um certo peso, porque você trabalha com a dor do outro, sim, né? Sim. Então tem que ter uma escapatória, assim, porque eu fico pensando, imaginando, o dia todo você trabalhando, né? Assim, realmente, assim, com a dor das pessoas, tem que ter um momento de escape, senão você acaba trazendo um pouquinho disso para você, né? Somatizando. Isso, né? Eu costumo dizer que a dor do outro não é a minha dor, né? Uma dor não é igual a outra. Isso aí. E assim, às vezes eu não consigo quantificar a dor do outro, mas eu sei que ele sente. Uhum. E assim, às vezes um atleta, quando ele sente dor, e é aquela dor, né, que a gente vai conversar ao longo do podcast, mas aquela dor que é uma dor crônica, é uma dor que às vezes incapacita ele para o treino ou para uma prova específica,
joga a questão psicológica dele para baixo, você acaba vivenciando aquilo, experimentando aquilo, você se coloca no lugar dele e tenta ali de uma certa forma, como você falou, agir como um psicólogo sem ser, né? Que me desculpe os psicólogos. Logo, a gente vai voltar na corrida, mas você falou um termo aí que muitas pessoas acabam desconhecendo. Explica pra gente, explica pra quem está nos assistindo, a diferença de uma lesão crônica e uma lesão aguda. Sim. Vamos lá, Augusto. A lesão aguda é aquela lesão que aparece imediatamente após um trauma, né? Muitas vezes incapacitante, né? Com alguns sinais clássicos, né? Uma lesão articular aguda, com edema, com rubor, com calor, com vermelhidão, né? E quase sempre posterior a um trauma, certo? De alguma intensidade, seja ela pequena, média ou grande intensidade. E uma lesão crônica é aquela lesão que você trata, ela muitas vezes ela abranda, ela não some por completo, em algum momento você faz uma atividade física, você causa uma reativação dela, uma agudização de um processo crônico, né? É aquela dorzinha que não te larga nunca. É aquela que você vai conquistando ela aos poucos. Exatamente. Vai conquistando. Ou seja, a maioria dos casos de lesão de corredores. Sim. Exatamente. Né? Porque a aguda é aquela que você foi fazer um treino num percurso acidentado, pisou em falso, torceu o pé, e parou, rompeu ali um tendãozinho, uma lesãozinha parcial ou total, né? Ou aquela que você vai lesionando, rompe uma fibrazinha hoje, exatamente, semana que vem rompe outra, daqui a pouquinho, e você continua, às vezes nem sem sentir, né? Nem sente. Assim, eu costumo dizer o seguinte, existem lesões que não doem, e existem lesões, dores que não são lesões, né? Vira e mexe, aparece um corredor lá no consultório, me liga, fala, Rafael, preciso marcar para a gente dar uma avaliada. Eu falei, beleza, o que você está sentindo? Não, estou sentindo dor. Você treinou? Treinei. Quanto? 10 km, 12 km. Beleza, vem aqui, a gente vai avaliar. Eu uso uma termografia, que é um equipamento que a gente consegue visualizar através de uma imagem, né, que transmite para a gente um espectro infravermelho, e ali a gente consegue captar as alterações térmicas. E quanto mais temperatura, mais hipertermia ali, mais remete a uma lesão aguda. Só que a gente tem que entender que quando a gente faz uma atividade física, a gente gera microlesões musculares. E essas microlesões musculares, às vezes, são positivas para o corpo no processo de hipertrofia final. A gente sabe que quando você faz uma corrida maior, né, que você causa essas microlesões, o corpo sabiamente faz uma inflamação controlada, libera mediadores ali para poder conter esse processo inflamatório, estimular, né, uma reação pró-inflamatória e gerar uma remodelação tecidual. Isso, vai se tornar mais resistente justamente ainda, né? É o que a gente chama de supercompensação. E aí torna o músculo, o tendão mais firme, mais resistente à carga, à demanda que ele está se submetendo. E aí, às vezes eu falo, olha, essa lesão que você está dizendo que tem, você não tem. Isso daí é uma dor muscular pós-treino. Isso daí a gente vai tratar e vai aliviar. Agora, quando a dor ela é específica, pontual, localizada, e passa de 7 dias, 10 dias, essa lesão não some, a gente diz que já tem, essa dor não some, tem uma lesão ali. Pode ser uma lesão crônica que reativou. Agora, pode ser uma lesão aguda que ela está em curso, né? E aí traduz em dor, e aí a gente tem que sentar e reavaliar. Intensidade, volume, tipo de calçado, tipo de treino, variação do treino, né? E aí o fisioterapeuta, o médico, entra em contato com o treinador e a gente alinha isso daí. Voltando à corrida, você está correndo há quanto tempo? Rapaz, tem 1 ano e 4 meses. 1 ano e 4 meses. Correu uma meia maratona, Débora. Já, corri a São Silvestre no final do ano. Coisa Foi boa. legal, mas olha, vou te dizer que a experiência é complicada, porque sobe muito. A brigadeira, tão temida brigadeira. Não, passei por ela, mas eu vou te falar que... Mas aqui em Friburgo difícil. A gente treina com tanto morro, tanta ladeira, você foi perceber essa brigadeira? Assim, mas é porque assim, foi a primeira prova mais longa, 15 quilômetros e um pouco, né? Eu fiz algumas descidas até lá embaixo no pedágio, subi São Lucas. Cheguei lá e falei, não, vai dar para subir. Deu para subir. Mas o negócio que é um chãozinho bacana, né? Dá para subir bastante lá. Eu costumo dizer que correr em São Paulo é muito difícil. Já corri várias vezes em São Paulo e é diferente de correr nos outros locais. O ambiente o rendimento não é igual. Eu acho mais fácil. Inclusive, os meus ritmos nas meias maratonas que eu corri no Rio eram mais rápidos do que na São Silvestre em São Paulo. Sim. Mesmo não tem tanto morro assim, mas o ar é pesado, o ar é mais difícil de respirar, é diferente de esse ano a gente vai de novo. Esse ano é a 100ª, tem que estar lá. Mas, Rafael, qual, na sua opinião, é a principal causa das lesões em corredores?
Vamos lá, Augusto. Se eu não estiver errado, que vocês me corrijam, mas a grande maioria das pessoas, quando pensam em correr, acham que é só colocar um tênis, colocar um short, uma camisa e sair correndo por aí. Não. Corrida é muito mais do que isso. Corrida é ciência. Corrida tem o preparador físico, o treinador, a assessoria, que está ali para quê? Orientar, avaliar, planilhar o treino, planilhar a recuperação. E muitas vezes, quando você passa essa base, você não constrói um prédio da cobertura para base. Você pega da base para a cobertura. Cima. Se você não alinhar com um treinador, para ele fazer os testes específicos, definir as zonas de treinamento, fazer um planilhamento. Poxa, ninguém sai correndo na primeira vez que vai treinar 5 dias por semana. Tem aquele tempo de descanso. Isso é importante. Isso. Adequação de sono, adequação de alimentação, de hidratação, a recuperação ativa e passiva. Então, assim, a grande maioria das pessoas se lesionam. E se eu estiver errado, vocês podem falar, mas a grande maioria dos corredores se lesiona nos primeiros 4 meses de treino. Porque eles querem alcançar uma coisa que é com o tempo que se ganha. A gente estava falando aqui justamente no podcast anterior sobre os princípios científicos do treinamento, respondendo uma pergunta de um espectador que nos encaminhou, e a gente fez o podcast sobre a questão dos princípios científicos. E eu estava falando com a Débora sobre a minha preocupação hoje com o boom da corrida, porque está todo mundo correndo, de repente está todo mundo correndo. Né? E a maioria sem orientação. Com certeza. A maioria botando tênis e saindo para correr. Toda a corrida nossa, a gente vai analisar lá, quase 50% é a primeira corrida. E muitas vezes não chega na segunda. Sim. E muitas vezes é a primeira corrida e da vida e nunca treinou. Sim. Também acontece São isso. São pessoas que acham que correr 2 meses treinando 5 km, 3 km, vai chegar, não, vou correr 10 km. Não. Você tem uma ciência por trás disso para que você consiga correr os seus 10 km, né? Não é assim, simplesmente, vou correr. Não. Isso aumenta demais o risco de lesões e lesões graves, né? Eu vejo também, Rafael, como assim, uma causa muito forte na causa de muitas lesões é o descontrole emocional. Sim. Sim. As pessoas começam a correr e fazem da corrida a vida delas. Sim. Elas não têm prazer mais em nada, não têm prazer no casamento, não têm prazer no trabalho, não têm prazer na amizade, estão vivendo uma vida realmente medíocre. Sim. A grande realidade é essa. Acontece. E começa a correr, se encontra na corrida, né? E aquilo vira tudo. É como a válvula de escape, né? Acha que o universo vira em torno da corrida e esquece o resto. A válvula de escape. E a princípio, nas primeiras semanas, no primeiro mês, a corrida realmente parece que é isso. Parece que veio resolver todos os problemas que a pessoa tem. Daí ela começa a querer correr cada dia mais. Ela nem consegue correr 5 km direito, já quer correr 10. Nem consegue correr 10 km direito, quer correr uma meia maratona. Daí ela sente uma dor. Ela não quer parar, porque não posso parar, porque esse aqui é o meu Rivotril. Não é assim. E isso vai provocando lesões e daqui a pouquinho realmente ela tem que parar. Exatamente, para de forma forçada, né? E aí o problema? O que era a solução dos problemas só torna-se mais um problema. E aí esse descontrole emocional piora porque tirou dela aquilo que era uma possível válvula de escape, quando ela não teve o controle e o equilíbrio, né? Então hoje dentro do Vida Saudável a gente trabalha muito com nossos alunos, né? Que vida saudável não é só atividade física, não é só alimentação, é muito mais do que isso. Convívio social. É uma vida equilibrada, é você realmente criar bons hábitos de modo geral, é você ter objetivos na sua vida, tanto profissional, quanto emocional, quanto de convivência. Porque se você não consegue esse equilíbrio, você transforma a corrida talvez num vício, né? E não tem vício nenhum que é bom, né? Nem ser viciado em corrida muito, é bom. Né? Até que é um bom vício, você trazer bons vícios para a vida, mas de uma forma até descontraída, brincando, porque dentro de uma realidade nenhum vício é bom, né? E assim, eu lido lá com atletas que correm em alta performance, com atletas iniciantes, intermediários, e as pessoas se espelham muitas vezes no atleta lá de ponta. Quando, na verdade, ele não sabe de tudo que ele abdicou ao longo da vida para chegar naquilo dali. Né? Aquilo não é um vício, aquilo dali é um hábito dele e é o esporte que ele elegeu para a vida.
Porém, num primeiro momento, ele teve que abdicar de muita coisa. Isso. Festas, alimentação, às vezes, porque a alimentação desregrada causa todo um efeito contrário na preparação de um atleta. E eu costumo dizer com as pessoas lá o seguinte, você quer correr, faça isso como uma atividade prazerosa. Não faça disso uma obrigação, porque nenhuma obrigação é boa. É boa, com certeza, hora você vai querer parar. Né? E você que está começando a correr hoje, é fundamental que você busque orientação técnica. Se você quer fazer a coisa certa, tudo que você vai fazer na vida, você tem que ter conhecimento. Não é só no esporte. É na profissão, é em termos de saúde, é em alimentação. Você tem que ter orientação, porque com o conhecimento, você realmente, conhecimento e bons hábitos, sim, você consegue atingir todos os resultados se você tiver determinação que vai conseguir aquilo. E hoje, a corrida se tornou realmente... Virou moda. Né? A gente, além de procurar uma orientação técnica, você tem que procurar uma boa orientação técnica, né? Porque não é também não é qualquer orientação técnica, é uma pessoa que realmente tem experiência naquela modalidade. Exatamente. Seja a corrida, seja o ciclismo, seja o beach tênis, que hoje é outra febre. Por quê? Porque infelizmente a gente não sai da faculdade pronto, né, Rafael? Sim. Você vai conseguindo alcançar vamos dizer, a excelência ao longo da tua trajetória de vida profissional. Você vai fazendo cursos, vai se aperfeiçoando, vai trocando experiência com outros profissionais de outras localizações, né? Entendendo a maneira de cada um trabalhar e trazendo em cima desses exemplos a sua maneira própria de trabalhar. Né? E assim, eu costumo, quando eu oriento alguém que vai correr, né, eu falo, olha, busca um profissional, conversa com um profissional, mas seja sincero para o profissional. Se você sente dor, fala que você sente dor. Se você não consegue correr 3 km, fala que você não consegue. Cria uma base sólida para você conseguir evoluir aos poucos e lá na frente você vai colher um resultado melhor, livre de lesão, livre de dor e com satisfação de estar fazendo aquilo que você gosta. E outra coisa muito importante também é você procurar um profissional e seguir o que ele orienta. Sim. Exatamente. Porque uma coisa é você procurar o profissional, outra coisa é você seguir. Muitas vezes você vai lá, orienta a pessoa a fazer um treino de 6 km em ritmo 7/1, ele vai lá e faz em 6. Né? Ah, não, hoje eu não vou fazer no plano, não, vou fazer subindo. E daí não adianta, né? Porque eu vou correr junto com o meu amigo, hoje já mudou completamente o estímulo. Você vai a um médico, ele te passa uma receita com um remédio. Você segue aquela receita. Então, o preparador físico é a mesma coisa. Ele vai te passar uma planilha para que você siga aquela planilha. Na musculação, botou lá 15 repetições com 10 quilos, não são 7 repetições com 40 quilos. Então, você deve seguir a orientação e ter paciência para atingir. Daí, Rafael, a gente chega aqui na primeira pergunta. A gente recebeu diversas perguntas das pessoas que nos seguem, e a pergunta que mais apareceu 24 vezes. Como prevenir lesões? Certo. Augusto, acho que a maior prevenção você quer correr, treinador. Já começa por ali. Ali você vai ter orientação de como fazer o certo. Já é uma premissa direcionado para essa pessoa. Para essa pessoa. Agora, você entender que o calçado adequado, né? Mas qual o calçado adequado para mim? Depende. Você vai querer correr uma prova rápida, você não vai correr com um tênis com máximo amortecimento, porque um tênis muito macio te causa instabilidade. Você quer correr uma prova de mais resistência, uma prova mais longa, você vai correr com um tênis melhor. Então, ter essa noção. Alongamentos, né? Mobilidade, fortalecimento nos dias que não se faz o treino de corrida, seguir a planilha de forma adequada, dormir, principalmente o sono. Nos dias de treino mais longo, o sono é altamente reparador. Na parte do sono profundo é onde você tem maior liberação de hormônio de crescimento. E o hormônio de crescimento ele participa do processo de remodelação e da síntese proteica para recuperar essa musculatura. Alimentar depois de um treino longo, principalmente na primeira hora, que é aquela janela metabólica que está mais suscetível a absorver a proteína e o carboidrato para fazer o reparo, é importante também. E o mais importante é respeitar o seu limite, ouvir seu corpo. E aí, se você sentiu a dor, liga para o teu treinador. Cara, não vai dar para treinar amanhã os 8 km que você me passou, não. Mas nem por 7/1, 8/1. Eu preciso fazer uma massagem, preciso fazer só uma mobilidade. E ser sincero, né? É uma forma de você evitar qualquer risco aí de lesão. Ou seja, você ter o equilíbrio de fazer aquilo que está sendo orientado e entender
né, que não é só treino. Não é só treino. Descanso também é treino. Isso. Né? É aquele famoso começar na base da emoção. É a mais fácil forma de você se lesionar. Sim. Aliás, a adaptação, né, ela ocorre no repouso e não durante o treinamento. Ela acontece no repouso. Principalmente à noite. Agora, quando a gente fala em adaptação, cada parte do corpo ela se adapta numa velocidade. Sim. Ou músculo, tendão e osso se adapta na mesma velocidade, Rafael? Não, então, Augusto, o que acontece? Eu ouvi um dia desse, no consultório, um paciente, conversando com ele, que eu fui correr a meia em Niterói, ele falou, você é maluco? Correr uma meia maratona? E a gente ainda paga para isso? Vocês pagam para sofrer. Eu falei, não, cara, a gente paga para ter prazer porque a gente faz o que a gente gosta. Mas, cara, seu joelho vai dar artrose. Eu falei, calma, vamos lá. A cartilagem ela se adapta bem ao estímulo mecânico e os músculos se fortalecem esse estímulo mecânico quando você faz o gestual de forma correta, que é como a gente falou, seguindo os princípios que foram traçados pelo seu treinador. Adaptar a cadência, trazer uma cadência maior, uma passada mais curta perto do centro de massa para você aumentar a impulsão, diminuir o gasto energético, diminuir o impacto sobre a articulação. Às vezes aquela passada mais longa, achando que uma cadência menor e uma passada mais longa vai beneficiar, você está fazendo de repente um sistema de frenagem e está jogando mais tensão em cima da região óssea, gerando inflamação. E aí, respondendo a tua pergunta, depende do grau de lesão no músculo. O músculo se regenera bem, vamos dizer, nessas microlesões pós-prova, rápido, né? Agora, numa lesão, numa ruptura muscular, grau 1, grau 2, grau 3, tem tempo específico, né? Um cronograma específico de tempo para que a gente possa estimular. Algumas pessoas adaptam melhor com menos tempo, né? Já tem uma memória muscular, tem um biotipo que favorece. As pessoas mais idosas têm uma dificuldade maior na recuperação. Não vai ser igual para todo mundo. Não vai ser igual, é individualidade biológica. Cada um responde de uma forma. Outro dia uma pessoa me perguntou, poxa, Augusto, você corre há tanto tempo, você não sente dor no joelho, não? Que as pessoas logo pensam no joelho, né? O joelho... Você vai fazer uma prótese. Você não sente dor no joelho? Eu fui fazer um exame outro dia, até fazer um vídeo lá para a Radiológica, que está patrocinando a minha maratona. Eu vi. Né? E aproveitei para fazer a densitometria óssea, que nunca tinha feito. Uhum. E, por incrível que pareça, uma pessoa com 60 anos, a densitometria já está bem baleada, né? E estava... Na pior das hipóteses, estava 1. Né? Ou seja, ela começa a ter uma osteopenia com menos 1. Ou seja, o estímulo do impacto, ele faz bem. Isso aí. O que faz mal é se você começar um impacto excessivo do nada. Nunca fez nada, começa a querer fazer crossfit saltando no banco de 60 centímetros. Exatamente. Daí vai lesionar com certeza. Exatamente. Mas se o estímulo for gradativo, né, Rafael? O corpo vai se adaptando. Eu costumo dizer que o treino ele é progressivo. Né? Você não começa hoje correndo a 5x1, 4x1. Você começa adaptando o teu corpo, percebendo as mudanças que o seu corpo vai sofrendo ao longo do tempo. Né? E quando a gente fala de impacto, a corrida é muito impacto, é muito repetitiva. Sim, é impactante, é repetitiva, mas quando a gente pensa na biomecânica correta, esse impacto às vezes é benéfico para o corpo porque ele fortalece as estruturas importantes. Isso. Né? Agora, se você corre sem técnica, sem um treinador, sem uma assessoria para te orientar, para te avaliar, porque quando você bota o seu atleta para correr na pista lá e passa o treino para ele estar olhando, você não está olhando ele correr, você está olhando e avaliando toda a questão biomecânica dele, o que você pode ajustar, o que você não pode ajustar. Né? Você falou em tênis e eu sempre falo para o pessoal que, para mim, a principal característica do tênis é estabilidade. Porque hoje está muito comum as pessoas comprar o tênis com placa, que é altamente instável. Daí bota o tênis com placa, vai correr no asfalto esburacado, no asfalto com inclinação do acostamento largo. Né? Tênis com placa, na minha opinião, não sei a sua, Rafael, é para se usar em competição, em percursos onde o piso é perfeito e, se possível, sem inclinações laterais. Sim. Augusto, um dia desse, um amigo que está correndo também há pouco tempo, ele falou assim, cara, vou comprar um tênis de placa. Eu falei, cara, vamos desmistificar um pouquinho essa questão do tênis de placa. A gente vê os corredores de ponta, de elite, correndo com tênis de placa, e a gente acha que o tênis de placa serve para todo mundo. Eu costumo dizer que assim, o tênis de placa, você pode comprar,
Mas como você falou, a gente mora, principalmente aqui em Friburgo, que a gente tem uma pavimentação urbana irregular. A gente tem muita subida e descida, a gente tem muito paralelo, a gente tem muito buraco. Então, se você está com tênis de placa, que ele é uma batida mais seca, você tem que trabalhar em cima daquilo que ele te oferece. Se você não tiver uma musculatura bem adaptada, se você não tiver uma biomecânica perfeita, o tênis de placa vai jogar contrário a você e você vai se lesionar. Agora, se você tem um tênis de uma espuma confortável, um tênis estável, em que ele te absorve o impacto, te ajuda nessa resposta, vai ser muito benéfico para você que está começando uma corrida. E você acha que a pessoa deve correr com tênis de placa todos os dias? Não. Eu estava conversando isso com um atleta, tem um atleta de ponta que está fazendo recovery lá comigo semanalmente. Ele veio agora do Rio para Friburgo. E a gente conversando sobre um tênis específico que ele comprou, eu falei, cara, você está treinando sempre com tênis de placa? Ele, não. Eu treino uma vez por semana com tênis de placa e assim, na semana da competição eu procuro usar aquele tênis no último treino para eu me adaptar para essa prova. Eu acho que assim, o tênis de placa não se usa todo dia. Não dá. Não tem como. Exatamente. E eu costumo dizer também, Rafael, que uma boa técnica de corrida é muito mais importante do que um tênis. Sim. Eu não sou treinador de corrida, eu sou um aspirante a corredor, mas como fisioterapeuta, essa semana teve uma atleta, ela até de uma assessoria de um conhecido, que chegou lá para mim com uma síndrome do estresse medial, tibial, uma canelite. Muito comum em quem começa a correr por erro de técnica. É aquilo que a gente estava conversando, uma passada mais longa transmite muita força de reação do solo para a tíbia, gera uma inflamação no periósteo, naquela estrutura medial. Isso. E aí essa dor é uma dor realmente incapacitante, difícil de tratar, se a pessoa não reduzir volume, não reduzir carga, não botar um tênis adequado. E aí a nossa questão foi, como você está correndo, com qual tênis? Me mande um vídeo seu na esteira. E hoje, Augusto, você e Débora devem concordar comigo, tem muita ferramenta que a inteligência artificial ajuda a gente hoje. Claro. Você pega um vídeo de um atleta seu correndo numa esteira em câmera lenta, você transforma ele para um aplicativo de inteligência artificial e pede ele para avaliar aquela imagem para você com os ângulos específicos e você consegue matar ali metade dos problemas do seu atleta. E ali a sua capacidade técnica, aliado ao seu conhecimento, você faz as correções pertinentes e ele vai. E aí eu conversando com ela, falei, me manda o vídeo. Percebi que a passada estava muito alongada, que o centro de massa estava muito atrás da passada, ela não estava batendo o pé próximo do centro de massa. Isso. Eu falei com ela, cara, aumenta a tua cadência, reduz tua passada. Agora, esse tênis, você só treina e corre com ele? Ela, sim. Há quanto tempo? 5 meses. Eu falei, varia o tênis. Varia o tênis, porque o teu tênis vai perdendo a capacidade de absorção. Isso é muito e aí importante. Você vai gerando mais transmissão de carga para o osso e você vai sentir dor. E outra coisa também é que muitas vezes tem pessoas que treinam e depois fica o dia inteiro com tênis. Ainda tem aí isso. Depois vai treinar com ele novamente. Daí você está jogando impacto em cima do tênis o dia inteiro, ele perde o poder de amortecimento. O tênis de corrida é para correr. Para correr, justamente. É como você não vai malhar, né? Eu estava conversando isso com um personal um dia desse. Você não vai malhar com aquele tênis bolachão, porque ele vai te causar instabilidade na hora de fazer um agachamento, na hora de fazer um leg, na hora de fazer uma remada, né? Então você vai treinar com um tênis mais estável. Agora, na corrida, o tênis é para corrida. Isso. E assim como para treino, né? Não dá para ser o treino sempre de competição. Não dá para ser. Eu penso, a gente trabalha muito isso com os nossos corredores também, porque, para mim, a corrida é um exercício biomecanicamente pobre. Que ele é só flexão e extensão. Né? Ou seja, não é como outras atividades que você trabalha lateralidade, rotação, você trabalha outros movimentos. Então, se você fica fazendo só corrida, não faz o educativo, não faz o fortalecimento, exatamente, no primeiro ponto de desequilíbrio que você tem, você lesiona. Exatamente. Fica frágil. Lá no consultório, alguns pacientes falam assim, pô, mas eu vim fazer fisioterapia, estou sendo suado. Mas não. Fisioterapia já passou daquela época de ser aparelhinho deitado na cama passivamente. Hoje a fisioterapia ela é muito mais ativa, ela chega a quase ser um treinamento, né, dentro da reabilitação. E a gente começa a ver algumas deficiências desses atletas que buscam pela gente, e não por erro do treinador, mas às vezes até por negligência dele. Porque tem muito atleta que a gente fala, você faz a mobilidade? Não, mas teu treinador te passa. Você faz os educativos? Você aquece antes de correr?
A grande maioria já quer chegar, botando fone de ouvido e sair correndo. E aí a gente tenta ali dentro trabalhar propriocepção, equilíbrio unipodal, deslocamentos, educativo com os braços, porque os braços têm a importância durante a corrida, nessa economia de gasto energético. E aí eles começam a ver que a corrida é muito mais do que isso. Eu costumo falar muito com os corredores também que, geralmente, quando a pessoa começa a correr, ela não apresenta grandes problemas técnicos na corrida. Porque a passagem é muito curtinha, né? Então a pisada quase sempre fica debaixo do centro de gravidade. Sim. Mas quando ela começa a correr um pouco mais rápido, ela acha que correr rápido é igual a andar rápido, ela quer alongar a passada para frente. Sim. Ela já desloca a passada para frente, já começa a bagunçar na inclinação vertical e daí começa a vir as lesões. Exatamente. Mas voltando a uma pergunta de nossos seguidores, uma pergunta bem capciosa. Quando a dor é motivo para parar? Quando você percebe que realmente essa dor aqui está na hora de parar? Tem gente que vai ali acima do limite, né? Sim. Quando você perceber que uma dor é uma simples dorzinha ou já é uma lesão? Sim. Vamos lá, Augusto. Algumas pessoas se dizem muito resistentes à dor. Então, às vezes, eles deixam passar do limite tolerável para chegar no limite em que ele não vai conseguir mais executar aquilo. E aí ele te procura. Isso. Quando ele está começando a sentir, ele não precisa parar. É simplesmente a gente analisar e tentar ajustar, seja na intensidade, seja no volume, seja no ritmo, na cadência, seja num determinado grupo muscular que não está sendo ativado como deveria, e aí você aumenta o fortalecimento daquele grupo para gerar mais estabilização. Mas chega um ponto que às vezes eles, como a Débora falou, na emoção, segue treinando. E aí daqui a pouco aquela lesão começa a fazer com que ele perda a performance, que ele começa a não conseguir acordar bem para treinar, acorda com mau humor, dorme mal, e aí chega lá para correr com uma frequência cardíaca quase que já na zona de treino, nessa variabilidade da frequência. E aí ele vem para mim e ele fala assim, pô, cara, não estou conseguindo fazer. Eu falei assim, quanto tempo você sente a dor? Já estou sentindo a dor 6 meses, 4 meses, 3 meses. Eu falei, por que você não começou lá atrás a ver esse processo? Você deixou chegar a um ponto em que você vai ter que parar para poder tratar, porque agora não tem como você conseguir conciliar a corrida e tratar, porque ou a gente faz uma coisa ou faz outra. Isso. Né? Quando a gente pega no início, o ajuste, a conversa, a multidisciplinaridade é muito maior. Você conversa com o médico, com o treinador, com o fisioterapeuta, a gente vai ajustando daqui e dali e as coisas vão fluindo. Dentro do equilíbrio, é aquela fase que você não precisa parar de treinar, né? Tudo equilibrado para realmente você poder trabalhar ali o que é essa dor, onde que ela está, o que pode ser trabalhado, onde tem que fortalecer. Eu costumo dizer, Débora, que quando o atleta chega numa fase inicial da dor, o fisioterapeuta vai mandar parar de correr. A fisioterapia não manda ninguém parar de correr. A gente devolve o atleta para a corrida melhor e mais forte. Então, se ele falar para a gente certinho o que está acontecendo no momento certo, a gente vai conseguir fazer com que ele continue correndo, que é o que ele gosta de fazer, sem ter que parar. Exatamente. E eu costumo dizer o seguinte, se você está correndo, está fazendo atividade física, sentir uma dorzinha, pode ser normal. Sim. Sinalização normal de adaptação do corpo. Pode ser uma contração involuntária, pode ser uma pisada ali meio falsa. Você foi fazer a próxima sequência de treinamento. Doeu no mesmo ponto? Opa, liga o sinal de alerta. Exatamente. Porque realmente tem alguma coisa igual ali. Foi o terceiro dia, voltou a doer. Não tem jeito. Tem que dar uma parada, tem que dar uma reduzida no treinamento, tem que ver o que está acontecendo ali, investigar para recuperar. Senão você vai acumulando até aquilo realmente virar uma lesão mais séria. Vai fazendo microtrauma em cima de microtrauma e o corpo vai, de uma certa forma, cicatrizando, algumas vezes com fibrose, outras vezes com um tecido desorganizado, e que quando você solicita dele, ele não tem uma estrutura consistente, e aí você sente a lesão mais aguda. Em relação à recuperação, quando você tem uma lesão diagnosticada em tempo hábil, na maioria dos casos, é uma recuperação ativa, né? Que você muito mais realmente rápida. você
pode manter o treinamento, exatamente, até num ritmo mais leve, com a carga menor, e a pessoa não tem que parar de fazer a atividade dela não. E é aquilo que a gente falou, pode continuar no mesmo tipo de estímulo, com cargas reduzidas, e fazer um treino cruzado, implementar um outro tipo de estímulo para que não se mantenha parado, né? Não se perca a capacidade cardiorrespiratória. Como eu te falei no início, Rafael, o tempo passa rápido demais, a gente não consegue abranger o tema todo. Sim. Gelo ou calor? Depende. Lesão aguda, muscular, lesão pós-corrida imediata, se você quer controlar a dor, gelo. Passado 48 horas, 72 horas, calor. Não boto calor em lesão aguda. Joga essa pergunta porque é uma dúvida. Lesão... Igual agora, há pouco tempo, Augusto, teve uma publicação de um médico famoso do esporte aí, a respeito da crioimersão. Não sei se vocês chegaram a ver, sobre a imersão em banheira de gelo. Porque em algumas academias, em alguns centros de treinamento, os atletas, todos os treinos faziam banheira de gelo. E isso inibe a adaptação muscular. Só que quando você faz a crioimersão com o foco de diminuir a dor muscular pós-treino, ela é extremamente benéfica. Você controla a temperatura entre 10 e 15 graus, 10 a 15 minutos, para não gerar nenhum tipo de efeito contrário. O paciente sai dali, o aluno sai dali maravilhadamente renovado. Bem. Agora, todo dia não dá inibe para a adaptação muscular. E para tudo não tem dá para tudo. É aquilo que a gente falou, individualizar e fazer a coisa desse. Isso aí. Relaxante muscular. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Agora é bate-pronto. Tem gente que vai adorar ouvir isso aí agora. Vamos lá. Relaxante muscular, cara. Com qual objetivo? Eu devolvo a pergunta. Só relaxar a musculatura depois de um treino? Aí é que tá. Tem gente que toma isso como depois de todo o treino. Pós-treino. Virou pós-treino. Não existe isso. É igual anti-inflamatório. Sentir uma dor, toma anti-inflamatório. O anti-inflamatório é para determinadas lesões, ele é muito legal. Agora, se você está fazendo um treino e sente a dor muscular pós-treino, você toma anti-inflamatório, você inibe esse processo de inflamação controlada. Exatamente. Porque você não permite que as células T se renovem. Justamente. Inclusive nas primeiras horas de uma lesão, né, quando você toma, inibe o organismo na reação. Porque o que acontece ali é o seguinte, né? Você tem uma sinalização, né, que é a microlesão. O sistema imunológico libera neutrófilos e macrófagos para fazer a fagocitose, ou seja, limpar aquele lixo metabólico, e aí imediatamente citocinas inflamatórias são liberadas para poder fazer essa regeneração. Se a gente faz o uso da medicação, a gente inibe essa entrada dessa célula que vai fazer a regeneração. Ao invés de você contribuir com a recuperação, você atrapalha o trabalho do organismo. Exatamente. É como se estivesse bloqueando. E aí, para as próximas, como o organismo vai estar se restabelecendo, né? Sim. Tem uma outra pergunta aqui, Rafa, mas a gente vai ter que deixar para um próximo podcast. Sem problema. Inclusive, eu sei que você até preparou o material para falar sobre isso. Sim, mas é bastante coisa. E a segunda pergunta aqui mais votada era justamente essa: as dores mais comuns e como tratar. Quer dizer, então, eu vou deixar o convite aqui para o Rafael, para que a gente marque aqui um próximo dia, para que ele realmente venha falar sobre cada lesão, sobre canelite, sobre síndrome da banda de tibial. São várias, né? Sobre tendinopatia de Aquiles, de quadríceps. Condromalácia. A gente bota isso tudo, ilustra e a gente vai trocando ideia. Ilustrar e mostrar para você os vários tipos de lesões e como você poder prevenir e tratar cada uma delas. Isso vai ser muito bacana. Rafael, quem quiser te conhecer, seu consultório, tratar contigo, como que faz? Augusto, rede social é Fisiobispo, Fisio_Bispo, desculpa. Telefone 22-981324777. Meu consultório fica no Alberto Braune, no edifício de Jorge, número 99, sala 707. Quem precisar, só ligar. Quem tiver dúvida, quiser esclarecer, pode mandar um WhatsApp que a gente esclarece. Não precisa ser só me ligar para poder tratar, mas pode ligar para tirar dúvida também, que a gente está aí para esclarecer. Bacana, é isso aí. Agradecemos. Nada melhor do que um fisioterapeuta corredor. Tentando. Conhece com profundidade a nossa dor. Não, exatamente. Sempre que você tem alguém que é da área e a pessoa ela fala com mais propriedade. Sim. A vida inteira eu usei os métodos de treinamento no meu corpo. Exatamente. Ou seja, então você já sabe o que funciona mais ou menos, embora tem todo o princípio de individualidade, mas você sabe o que funciona e o que não funciona. Rafael,
Muito obrigado. Agradeço a você. Estamos te aguardando aí já para o próximo podcast para a gente continuar esse tema, porque o tema de dor é sempre um tema de interesse de todo mundo. E Débora? Muito interessante. Bora pro corre, né, galera? Bora pro corre? Bora.